A partir do momento que a gente começa a fazer uma gestão organizacional na clínica e começa a trabalhar o marketing, começa a ter bastantes pacientes. Então, a gente tem que ter lá na clínica a gente fala agenda segmentada. Como dentista, eu faço as avaliações, primeira consulta do paciente e as lentes. Então, vamos supor que meio período faço a parte da lente e no outro período da avaliação. No período da avaliação, tem que ter só as avaliações, porque eu vou estar focada só em receber o paciente, fazer a primeira consulta, explicar o atendimento, né? E aí tem a parte clínica, né? A outra doutora faz a parte clínica. Então, na agenda dela, coloca só a parte clínica, limpeza, restauração. Então, foi aí que eu entendi que quando a gente separa a agenda, separa os períodos, meio período vai ser para esse tipo de atendimento, outro período para outro tipo de atendimento, a agenda começa a melhorar e fluir. Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de informadores que trazem com muita credibilidade e informações para as nossas noites. Eu tenho o privilégio de receber aqui hoje doutora Monique Procópio, ela que é proprietária da Procópio Odontologia, nossa mentorada, faz parte do nosso time, né, de estrelas que estará no dia 22 de novembro no Palácio Tangará e sempre vem aqui com muita presteza trazer informação de qualidade para vocês. Doutora Monique, muito bem-vinda, é um privilégio recebê-la aqui. Olá, pessoal, muito obrigada, Paula. Estou muito feliz em estar aqui, mais um quadro com você aqui no podcast. Isso aí. Hoje nós vamos mergulhar, gente, em um tema crucial para todos os profissionais de odontologia: a gestão eficiente de consultórios. Muitos dentistas se formam com uma excelência técnica, mas encontram desafios, né, na hora de administrar o seu próprio negócio. E para nos ajudar a desvendar esses mistérios, a doutora Monique vai falar hoje um pouquinho sobre como ela se tornou uma referência, né, em gestão e em empreendedorismo na odontologia. Para vocês que não sabem, eu gosto sempre de falar essa história dela. Ela saiu do faturamento de 15.000, né, para 300.000 reais. Então, assim, ela deu um pulo na sua clínica, né? A clínica vem em crescimento e ela vai trazer alguns insights poderosos nessa noite, por isso que eu convido você a ficar aí nos acompanhando, né, Monique? Isso aí. Quando a gente forma em qualquer área, né, odontologia, direito, Uhum. enfermagem, a gente só sai com a teoria, né. E o dentista, quando faz odontologia também, sabe, sai da faculdade sabendo fazer os procedimentos Uhum. odontológicos, mas um dos pontos mais importantes, como que ele vai ter os pacientes, a gente não aprende isso na faculdade. Inclusive tem, alguns cursos que eles falam que tem que implementar um pouquinho da gestão na odontologia, pelo menos para os alunos ter uma visão de como que é a pós-formação, né, Nossa. para não sair muito cru da faculdade aprendendo só fazer a parte técnica, que é fazer a limpeza, a restauração, né. E quando eu me formei, eu tive grande dificuldade, foi assim, quando a gente se forma, não só eu, mas todo mundo que faz a faculdade, principalmente o dentista, ele vê os outros dentistas bem-sucedidos, acha que é só formar e vai conseguir tudo. Isso. Então, e quando eu me formei, eu pensei: "Pronto, agora eu vou conseguir ter bastante paciente, ter, eh, Consultório consultório cheio. cheio". E aí foi aí que eu tive um banho de água fria, porque não tive, né. Já chegou a ter momentos quando eu já estava aqui em Cuiabá, tive meu primeiro consultório, eu ia cedo para o consultório e não atendia ninguém. E aí eu ficava sentada lá pensando: "Como que eu vou ter os pacientes?". E aí eu também não tinha nem o conhecimento do Instagram, né. Uhum. Na época o Tinha essa Insta tinha ferramenta. essa ferramenta. Na época o Instagram não era igual é hoje, né, eu vejo o Instagram como se fosse um cardápio, então, eu lá no quando entra no Um Instagram, é o portfólio. portfólio, né. O paciente vai olhar, ele vai: "Ah, eu quero ir no dentista", mas a primeira coisa que ele vai olhar é o Instagram. Inclusive eu tenho um relato de hoje, atualmente, de paciente da clínica que faz o procedimento lá, ele já vai porque ele conhece a clínica,
tem autoridade, a clínica tem autoridade no Instagram, mas tem alguns especialistas que atendem na clínica, né. Uhum. Por exemplo, a parte de bucomaxilofacial, que é cirurgia. Já aconteceu um episódio da paciente falar: "Mas eu não", viu o nome do bucomaxilo e falou: "Mas ali não tem Instagram". Ele, né, ele viu da clínica, que é referência, mas não achou o do bucomaxilo. Ele não, esse cirurgião, que é bucomaxilo, faz só a parte de cirurgia, ele não tem o Instagram. E aí a paciente fez essa referência, aí eu parei para pensar: "Olha como que tá a atualidade hoje". A paciente não quis saber se ele é bom, ela quis ver o Instagram dele, Sim, né. porque ele é o termômetro, E e é o critério de tecnicamente desempate, né. ele é muito bom como cirurgião bucomaxilofacial, ele não tem a parte do marketing da gestão. Porque não basta ser bom, tem que Tem mostrar que mostrar que que é você é bom. bom, né, não É. basta ser bom nos dias de hoje, né. Monique, qual foi o momento chave que te fez perceber que a gestão era tão importante quanto a prática clínica? No ne nesse início meu de formação, eu Uhum. comecei a atender em outros consultórios. Eu tive meu primeiro consultório, não deu certo, porque eu não tinha os pacientes, e comecei a atender em outros consultórios. E nisso, atendendo em outros consultórios, eu também via que eles perdiam nessa parte da gestão, né, no detalhe do atendimento, no atendimento com o paciente, não só com os pacientes, mas com os colaboradores que atendiam na clínica. Uhum. E aí eu ficava pensando: "E se fizer uma coisa diferente, né?". Eu sempre, eu tinha esse olhar, mas eu não sabia como. Foi aí que daí eu comecei a fazer cursos, comecei a fazer, participar de cursos, mentorias, e aí começou a vir esses estralos de falar: "É isso que é o diferente". Então, foi que eu comecei fazendo aos poucos, que a gente não consegue fazer tudo, mas faz um detalhe aqui, um outro detalhe ali, já faz uma grande diferença. Uhum. Quais são os erros de gestão mais comuns, né, que você vê os dentistas iniciantes cometerem? Um dos erros muito comum talvez seja também, eu vejo hoje em dia, que seria misturar, na verdade, a conta, o financeiro pessoal com o da clínica, Uhum. né. A clínica começa a ter os pacientes, e aí começa a entrar dinheiro e não consegue misturar, acha que o dinheiro da clínica seja o pessoal também. Então, acho que a partir do momento, e para mim foi uma grande virada de chave isso também, quando eu separei o Separar o meu pessoal salário fica com o da clínica, né, para saber o que é da clínica e o que é meu, né. Porque às vezes vai chegando começa a trabalhar o marketing digital, fazer a gestão, começa a ter os pacientes. Então, o dentista tem que ter essa visão de separar, ter os 2 salários, né. exato. Saber, né, colocar você como membro da folha de pagamento, né, o prolabore, né, que a gente chama. Isso é essencial. E ainda existem profissionais que não têm essa mentalidade, né, que ainda mistura, vai fazendo retiradas abruptas da clínica, e aí você acaba estagnando o seu crescimento, porque você deixa a clínica sem fluxo de caixa, né, não existe funcionário que não tenha salário dentro de uma empresa, né, e você começa por você. Ferramentas estratégicas para uma gestão de sucesso, Monique. Agora vamos falar da prática, né? Uma das maiores dores dos dentistas é a organização da agenda. Como que você otimiza a sua agenda para evitar atrasos e insatisfação nos seus pacientes? Isso. A partir do momento que a gente começa a fazer uma gestão organizacional na clínica e começa a trabalhar o marketing, começa a ter bastantes pacientes. Então, a gente tem que ter lá na clínica a gente fala agenda segmentada. Por exemplo, eu na clínica eu faço a parte das avaliações, e a parte como dentista eu faço as avaliações, primeira consulta do paciente e as lentes. Então, vamos supor que meio período faço a parte da lente e no outro período a avaliação. No período da avaliação tem que ter só as avaliações, porque eu vou estar focada só em receber o paciente, fazer a primeira consulta, explicar o atendimento, né. E aí tem a parte clínica, né, a outra doutora faz a parte clínica, então na agenda dela coloca só a parte clínica, limpeza, restauração. Cirurgia a gente não pode misturar, porque imagina só, o dentista fazer uma extração de um dente siso incluso, super difícil para tirar, e depois ter que fazer
uma avaliação na paciente que tem medo do dentista, sendo que o anterior, o dentista acabou de passar por uma cirurgia, está cansado, a mente cansada, como que ele vai estar para poder receber essa outra Sim. paciente? Então, foi aí que eu entendi que quando a gente separa a agenda, separa os períodos, meio período vai ser para esse tipo de atendimento, outro período para outro tipo de atendimento, a agenda começa a melhorar e fluir, e também a gente poder entender os tipos de pacientes que estão chegando, né. Por exemplo, e o perfil também. Por exemplo, separar um dia só de cirurgia, então a clínica se prepara para receber só esses pacientes que vão fazer cirurgia, tem o pós-operatório, como que a gente faz lá na clínica, que a gente dá um gelinho, ele fica esperando uns 30 minutos. Então, pra não misturar, porque imagina só, faz uma avaliação agora, depois uma cirurgia, o paciente tem que estar esperando lá na recepção, talvez está desconfortado, aí chega um paciente primeira vez na clínica e vê a pessoa com o rosto desconfortado, e esse paciente primeira consulta ele tem medo. Olha a expressão que ele vai ficar. Sim, sim, legal. A gestão financeira é um calcanhar de Aquiles, né, para a maioria. Como começar a organizar as finanças em um consultório de forma simples e eficaz? Como que você aconselharia hoje, esses profissionais que estão nos acompanhando, a organizar de maneira simples e eficaz, né, a agenda financeira, as Eh finanças? Eu, aconselharia de início não fazer a retirada da pessoa física. Então, o início a gente tem que, o máximo possível ter essa reserva financeira. Sim. Então, o que entrar do financeiro e guardando essa quantia, colocando uma conta de investimento, para depois que começar a fazer as retiradas na conta física. Uhum. Eu acho que esse seria o grande diferencial para início. E esse investimento, esse dinheiro que está entrando, fazer investimento para clínica, por exemplo, colocar uma TV, um outro ar-condicionado, comprar um equipamento, um scanner ou melhorias para a clínica que vai ter retorno através desse equipamento que comprou. Uhum. E sobre o marketing digital na odontologia, né? Como que o dentista pode usá-lo para atrair e reter mais pacientes, sem ferir as regras do Conselho Federal de Odontologia? Antigamente o CRO ele proibia o antes e o depois, hoje já liberou, Né? Então, eu vejo assim que, lá na clínica os pacientes chegam e eles elogiam o atendimento, gostam do atendimento, do procedimento que foi feito, aí eu já vou para a clínica assim, que eu tenho que pegar um depoimento, então meu celular fica no bolso, eu vejo o paciente está Já vai falando com isso em bom, mente. e o paciente falou bem, eu já pego o telefone e faço vídeo. Uma dica de ouro, fica com o celular pronto, e a gente tem que ter essa visão que tudo que o paciente falar, a gente tem que colher esse depoimento, porque esse depoimento vai ajudar outros pacientes a decidir o tratamento. Então, um paciente talvez que está com medo de fazer o procedimento, eh, ou do procedimento de cirurgia, e vê um outro depoimento do paciente falando que fez a cirurgia, foi tranquilo, teve um resultado bom, esse depoimento está ajudando outra pessoa a fazer o tratamento. Uhum. Então, e hoje em dia o CRO ele permite a gente gravar vídeos de paciente, fazer o antes e o depois, e isso é muito importante, a gente tem que ter depoimento das pessoas falando bem do nosso tratamento, do nosso trabalho. Aliás, a gente faz um trabalho que a gente preza pela qualidade do atendimento, não só do atendimento humanizado, mas também o procedimento em si odontológico. Então a gente está na clínica, a gente, tem essa missão de transformar vidas das pessoas através do sorriso. Inclusive eu tenho uma história, Paula, de uma paciente que Nossa. ela tem mais ou menos uns mais de 40 anos, acima de 40 anos. E ela fez as lentes de resina com a gente. E ela era casada e nunca conseguia ter filhos. Ela fez a lente, no mês após que ela fez as lentes, ela conseguiu engravidar. E aí ela mandou mensagem pra gente no WhatsApp agradecendo pelo atendimento, que depois que ela fez as lentes, ela teve autoestima, e aí nisso ela conseguiu, ela deduz que através do sorriso mudou a vida dela, ela conseguiu engravidar. Uhum. E já é comprovado também, né, que quando a pessoa ela não consegue engravidar é algum problema emocional. Então ela tinha algum problema, né, através do sorriso dela, ela fez melhorar a autoestima e ela conseguiu engravidar. Olha aí, que bênção, tá vendo? Tanto que impacta, né, a vida das pessoas. A ausência de um sorriso, ela impacta em todas as áreas da vida. Humanização e tecnologia, né, o futuro da odontologia. Uma clínica, doutora Monique, não é feita apenas de números, mas de pessoas.
Como que uma gestão humanizada, ela pode impactar positivamente a experiência do paciente e a motivação da equipe. Eu vejo você fazer isso com muita maestria, né, e até um dos pontos que eu admiro muito na sua gestão, a forma como qual você trata a sua equipe, você faz as dinâmicas ali, desenvolve as tarefas, demanda as tarefas. Como que uma gestão mais humanizada pode impactar positivamente a experiência do paciente e até a motivação dessa equipe dentro da clínica? O atendimento, hoje em dia, o atendimento tá falho, né, nos comércios. Então, quando uma pessoa entra no estabelecimento e vê um atendimento Sim. diferente, ou só da pessoa sorrir e dar bom dia, seja bem-vindo, a pessoa já acha isso, uma experiência de uau, vamos dizer assim. Então, qualquer pequeno atendimento, o paciente já acha uau, pela a falha que tá hoje em dia dos atendimentos dos comércios. Uhum. E quando a gente fala, tá para fazer o bem do paciente, eu sempre falo assim: a gente tem que fazer o bem para o paciente, a gente tá aqui para fazer o bem, transformar a Uhum. vida dessa pessoa. Se o paciente vem com uma dor de dente, a gente vai solucionar esse problema, a gente tá ali para somos solucionadores de problemas. Exato. E através desses problemas a gente vai fazer essa pessoa se sentir bem e feliz. Então, eu tenho também, colocar isso em mente da equipe que trabalham lá, que a gente está para transformar a vida das pessoas. Então, isso faz elas: "Olha, eu tô numa empresa que eu tô transformando a vida de outra pessoa". Inclusive, por exemplo, a CRC, que é a de agendamento do primeiro Uhum. paciente, ela tem uma função extremamente importante, que é o primeiro contato do paciente é através dela. Sem ela, nada aconteceria, toda essa jornada do paciente. E sem ela também, o paciente não fala: "Ah, vou lá nessa clínica conhecer, fazer o tratamento". Então, a partir do momento que ela entender a função, não só a função do agendamento, né, mas a recepção, do comercial, entender a função que eles têm, para que faz o grande diferencial do paciente, faz elas falar assim: "Nossa, eu faço a diferença na vida da pessoa, do paciente". Voltando nessa paciente que engravidou, ela passou por todas as pessoas dos setores, então todos tiveram, 1% dessa transformação da vida dela. Uhum. Monique, e a tecnologia, né? Como que a inteligência artificial, a IA e outras inovações estão transformando a gestão e o atendimento nos consultórios? Como que você enxerga esse avanço e essas ferramentas, que nós estamos utilizando hoje? Eu vejo que, eh, e a inteligência artificial, quem não tem, tá fadado ao fracasso, né. Então, hoje em dia, o consultório ou qualquer estabelecimento que não tenha IA, ela tá para trás do mercado. Eu tenho relatos de paciente que falam que: "Ah, eu era sábado 10 horas da noite, eu mandei um 'oi' e alguém falou comigo. Então eu mandei em outro consultório, foi me responder na segunda-feira à tarde". Então, quem tem a IA que conversa com os pacientes por mensagem, tá muito à frente de muitas pessoas que não têm. Uhum. Inclusive agora na clínica a gente tá com uma novidade, Paula, e agora a gente vai ter a IA de vídeo. Um vídeo meu, que vai fazer um avatar, Ah, que vai estar para sair agora esse mês. que legal. Então, eu já fiz a gravação do meu avatar, da minha voz, e aí eu vou pegando, tem os modelos dos vídeos que eu vou estar fazendo. Então, mais um avanço aqui em Cuiabá, é a primeiro comércio, né, não só de clínica, mas comércio, empresa aqui em Cuiabá, que tem a IA de vídeo, vai ser a Procópio Odontologia. Que legal, que ferramenta legal. É. Muito bom, muito bom. Olha, nós vamos para um rápido bloco comercial e nós já voltamos, tá? Fiquem ligados aí. Na Vitaforma, nosso propósito vai além da suplementação. Acreditamos que investir em saúde é construir um futuro de qualidade, energia e vitalidade. Com nossa linha de suplementos de alta qualidade, como a creatina, a VitaCarb, Vital Q12, a melatonina, o ômega 3 e a creatina em goma, oferecemos soluções práticas e eficazes para quem busca viver mais e melhor. Escolher Vitaforma é priorizar sua saúde e a sua longevidade. Somos mais que uma marca de suplementos, somos um parceiro na sua jornada de bem-estar e evolução. Vive intensamente. Invista em você. Vitaforma, uma nova forma de viver a vida.
Cuiabá se transforma com a força e a qualidade da CGP Pré-Moldados. Nossas estruturas pré-moldadas são projetadas e fabricadas com a mais alta precisão, seguindo rigorosos padrões de engenharia e a expertise de décadas do Grupo Panucci. A CGP faz parte do Grupo Panucci Pré-Moldados, que possui a certificação internacional ISO 9001, sinônimo de experiência e confiança desde 1986. Na CGB, unimos tradição e inovação para construir o futuro de Cuiabá. Nossos galpões e barracões são feitos sob medida para o seu negócio, com a garantia de quem entende do assunto. CGP Pré-Moldados, a sua melhor escolha em Cuiabá. Entre em contato e faça um orçamento. Voltamos. Você que está chegando agora por aqui, eu aconselho voltar esse conteúdo para o início, para acompanhar na íntegra esse bate-papo muito especial. Falamos sobre inovação, sobre gestão, sobre finanças, organização financeira de clínicas e consultórios. O conteúdo está imperdível, então voltem aí para o início para acompanhar na íntegra. Doutora Monique Procópio, se você pudesse dar apenas uma dica para um dentista que está começando a se preocupar com a gestão, qual seria essa dica de ouro? A dica seria fazer cursos, mentorias, eh, fazer e ficar conhecer pessoas que já fazem uma gestão que você, pega uma pessoa de referência e fazer o que ela faz, entender o que essa pessoa faz, eh, depois de e buscar esses conhecimentos e mentores e cursos, começar a colocar em prática. No seu dia a dia, não tem problema começar pequeno, mas desde que comece. Faz é o poder do todo dia, a dinâmica do dia a dia que faz a diferença. Então o que você aprender 1% de hoje, aplique amanhã. Aprendeu mais 1%, aplique no outro dia. Vê no final do dia você o que você fez e o que pode ser melhorado. E sempre em busca de conhecimento. Com certeza, né, incansavelmente na busca de conhecimento e de aprimoramento das técnicas para que você possa aplicar na sua clínica ou no seu consultório. Para aqueles que desejam saber mais, né, sobre você, o seu trabalho, onde é que eles podem te encontrar hoje? No Instagram, meu Instagram é @moniqueprocopio, eh, e também tem o Instagram da clínica, @procopio odontologia. Nós atendemos todos os procedimentos odontológicos, o que precisar estamos à disposição. Também no meu Instagram pessoal, @moniqueprocopio, se tiver alguma dúvida sobre gestão e clínicas odontológicas, também pode me mandar uma mensagem, que vai ser um prazer falar com você. Com certeza. Doutora Monique, muito obrigada por essa conversa tão enriquecedora, né. Eu tenho certeza que muitas vidas foram impactadas através dos conteúdos que você trouxe aqui. E uma nova perspectiva, né, acerca da gestão dos consultórios, você trouxe aqui para nós hoje. Eu já admiro sua maneira de gerir, eu acompanho seu trabalho, acompanho seu crescimento, acompanho ali as dinâmicas que você desenvolve com as suas equipes. E é por isso que eu sempre falo: "Monique, vamos falar um pouquinho de gestão", porque eu vejo você como um modelo muito positivo de gestão, né, apesar de muito jovem, mas é uma moça muito dedicada, faz suas mentorias, vai em busca de conhecimento, aplica, porque não é só buscar conhecimento, né, ter aplicabilidade, é você trazer e aplicar. E você faz isso muito bem, parabéns, tá. Continue aí escrevendo a sua história e compartilhando, né, as suas experiências para que outras pessoas, possam chegar onde você chegou, né, e almeja chegar, porque eu sei que você almeja chegar ainda mais longe, né. Tem muitos projetos futuros. E quero desejar para você muito crescimento. Quais são os próximos passos da Procópio agora no próximo ano? Quais são os projetos? Conta pra gente. Os projetos para a clínica, eh, não sei se eu posso falar. Pode e deve. Penso em a clínica ia aumentar, ampliar o tamanho, né, onde a gente já está um pouco pequeno, Você né. profetizou que da última vez que você Profetizei veio que da última faria isso, vez. vai fazer. E então, a clínica a gente, graças a Deus, a gente tem uma equipe, tem pacientes, então a gente precisa de um espaço um pouco maior. Então, ano que vem eu, almejo, assim, ampliar esse espaço da Procopio Odontologia para Tá tudo certo, pra melhor, ter a entendi. equipe, né. Eu vejo, assim, que a equipe, qual que é o nosso primeiro paciente, nosso primeiro cliente é a equipe, são os colaboradores. Então eu quero ampliar para esses primeiros clientes, que são os funcionários, e depois para receber os pacientes. Que legal, que bacana, parabéns, viu. E eu quero lá acompanhar, ver
essa reinauguração, essa ampliação, é mais que merecido, viu, doutora Monique? Muito obrigada pela sua participação. As portas do Dr. Cash estarão sempre abertas para você, né, e logo, logo tem podcast autoral novo, né? Isso é. E Vem aí o podcast da Clínica Procópio. A doutora Monique vai estar aqui com seus convidados, trazendo muita informação, falando sobre odontologia e também sobre a gestão, né? Compartilhando as experiências junto com colegas, né? Pessoas da sua equipe, equipes multidisciplinares que trabalham em conjunto, para que vocês tenham ainda mais acesso à informação de qualidade. Obrigada, viu, Monique? eu que agradeço, Paula. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com você. Obrigada. Vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que a informação não só começa aqui. Ela continua através de você que pode replicar e compartilhar esse conteúdo com amigos e familiares. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. E se você não acionou ainda o sinalzinho de notificação, acione e fique por dentro de todos os conteúdos que são anexados diariamente aqui. Eu espero vocês amanhã em mais um Dr. Cash. Até lá.